Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós temos como título o sentido lógico matemático convencional dos conectivos. Eu sei que agora se deve estar se perguntando, véi, o que é isso? Sentido lógico matemático conectivo? Será que agora que fica difícil eu vou desistir do curso? Será que eu vou conseguir entender? Mas calma, relaxa. Você vai perceber que tudo isso aqui é bem simples, é bem fácil, até porque muito disso aqui você já usa no dia a dia. Você só não percebe. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Eu vou começar apresentando os cinco conectivos. Nós vamos começar aqui pelo negação. É, a negação ela vai ter esses dois símbolos. E agora eu recomendo você pegar um caderno e anotar cada um desses símbolos e o seu significado. Porque depois você vai ter dúvida, vai poder se perder como esses dois símbolos que são muito parecidos. Você vai ter dúvida. E se você tiver dúvida, é só ir ao seu caderno e você vai ver ali. Então eu sempre recomendo que você anote tudo que você vê aqui nas aulas em um caderno. Bom, o que faz a negação, né? Nós temos uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição ela vai ser uma ideia. Uma proposição vai assumir qualquer forma, né? Digamos assim. Um exemplo, uma proposição pode ser eu fui à escola. Um exemplo. E sempre que você tiver esse símbolo de negação na frente de uma proposição, que pode ter qualquer símbolo, tipo uma letra do alfabeto, tipo um P, um Q, e você vai ter esse símbolo aqui junto de um P. O P representa eu fui à escola. Se você tiver esse símbolo aqui na frente do P, ele vai estar negando essa proposição. Então, se P é eu fui à escola, mas você tem esse símbolo aqui, então quer dizer eu não fui à escola. Sempre que tiver esse símbolo aqui, ele vai estar negando a proposição. Calma, se você não entendeu, você vai entender mais pra frente, não precisa se preocupar, eu vou dar mais exemplos aqui. E a negação ela é unária. O que quer dizer que ela é unária? Que ela só precisa de uma proposição. Ela não precisa de duas ou mais para poder funcionar. Apenas uma já funciona na negação. E ela é do tipo primitivo. Bom, agora nós temos aqui a conjunção, ou melhor, o i. E na conjunção a gente vai precisar de duas ou mais proposições. Deixa eu dar aqui um exemplo de proposição. Eu fui à escola e choveu. Esse é um exemplo de conjunção. Eu fui à escola e, que vai estar juntando com a outra profissão, choveu. P é eu fui à escola, que choveu. Então, quando tiver esse símbolo aqui, P e Q, quer dizer eu fui à escola e choveu. E ela é do tipo binário. Ela é binário porque precisa de, na verdade, precisa de duas proposições para poder funcionar. E ela também é do tipo primário. Na disjunção, ou melhor, o ou, como a gente conhece, quer dizer uma coisa ou outra. Um exemplo, eu vou ao cinema ou eu vou ao teatro. Entendeu? Não tem como eu estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu vou à escola, ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema. Não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. E ela também é binário, porque precisa de duas proposições. E ela também é do tipo primário. Aqui eu só estou dando só uma passada geral para vocês conhecerem esses símbolos, né? Como a conjunção, o item, esse símbolo que é tipo o chapeuzinho que a gente vê em algumas palavras. O ou que parece esse chapeuzinho virado ao contrário. E aqui não é um V, né? Aqui é um símbolo bem pequenininho que se parece com o V, mas não é o V. Nós temos o condicional, ou melhor, o se. Se uma coisa, então outra. Entendeu? Nós vamos ver mais exemplos disso mais tarde. O símbolo dela é uma setinha virada para a direita. Ela também é do tipo binário e é do tipo derivado. Também nós temos a bicondicional. Bicondicional quer dizer se somente sim, e ela é uma seta para os dois lados, o símbolo dela. E também é binário e também é derivada. Mas calma que a gente vai ver exemplos de cada um desses aqui. Não precisam se preocupar se vocês ainda não entenderam. Agora a gente vai ver o exemplo de cada um desses cinco conectivos. Vamos começar aqui pela negação.
O que é negação? É o conectivo que inverte o valor lógico de uma proposição, como eu expliquei para vocês anteriormente. Por exemplo, no exemplo 1, o céu é azul. Isso é uma proposição e seu símbolo é o P. Mas como eu falei para vocês, quando tem aquele símbolo de negação que a gente viu anteriormente, antes da proposição, esse símbolo vai estar negando essa proposição. Então, se P significa o céu é azul, não P significa o céu não é azul, como está escrito aqui, ó. Eu até deixei aqui marcado de azul, que ele nega essa proposição. Exemplo 2, que é uma proposição e significa João tem um carro. Quando nós temos esse símbolo, fica João não tem o carro. Ela sempre vai negar, esse símbolo sempre vai negar a proposição. Agora a conjunção, ou seja, o I, aquele I que junta uma palavra com a outra, uma proposição com a outra. Bom, o que é a conjunção? A conjunção só é verdadeira se todas as proposições unidas forem verdadeiras. Vou exemplificar para vocês. Nós temos aqui P, que significa Cleito é alto, e nós temos Q, que significa Cleito é magro. Se as duas proposições forem verdadeiras, ou seja, P e Q, como eu falei, ó aquele símbolozinho aqui da conjunção, ligando o P com o Q, isso aqui significa I, P e Q. Se P e Q, Cleito é alto e magro. Agora imagine aí que Cleito é alto, mas Cleito não é magro. Então isso aqui seria falso. Esse P aqui seria falso. Se Cleito é alto, mas Cleito não é magro, isso seria falso. Assim como se Cleito for magro, mas Cleito for baixo. Então isso aqui seria falso. Então P e Q só é verdadeiro se tanto P e quanto Q forem verdadeiros. Bom, agora nós vamos para a disjunção. O que é a disjunção? É o conectivo que une duas ou mais proposições pelo ou. A disjunção só pode ser usada se pelo menos uma das proposições unidas forem verdadeiras. Vamos ao exemplo. O P significa Amanda gosta de chocolate. E Q é Amanda gosta de sorvete. Se P ou Q ou ambos foram verdadeiros, aqui ó, esse é o sinal P ou Q. Isso aqui não é um V, isso aqui é aquele chapeuzinho, né, como a gente chama, virado ao contrário. P ou Q. Se P ou Q, Amanda gosta de chocolate ou sorvete. Essa proposição aqui é verdadeira se Amanda gosta de chocolate ou sorvete. Ela só é falsa quando a Amanda não gosta nem de chocolate e nem de sorvete. Aí isso aqui seria falso. Mas se a Amanda gostar de pelo menos um dos dois, isso aqui se torna verdadeiro. Nós vamos para o condicional. O que é o condicional? É o conectivo que une duas proposições pelo se, então. A condicional só é falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Bom, o que é o condicional? Essa aqui talvez você não esteja tão acostumado assim no dia a dia ou não percebam. Então vamos aqui ao exemplo. P significa eu estudo e Q eu passo na prova. Se a primeira posição não for falsa, tipo se realmente eu estudo, nós temos P se então Q. Ou seja, P então Q na verdade. Se eu estudo, ou seja, se P, então eu passo na prova. Ou melhor, então Q. Se eu estudo, então eu passo na prova. P, se P, então Q. Deu para entender? E ela só é falsa se a primeira proposição, ou seja, o P, o que fica aqui à esquerda, for falsa. Tirando isso, ela é verdadeira. Agora nós vamos para o bicondicional. O que é o bicondicional? A bicondicional expressa uma relação de equivalência entre as proposições. A bicondicional só é verdadeira se as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Bom, eu vou explicar isso aqui para vocês. Esse aqui, talvez vocês não peguem logo de cara. Então eu vou explicar mais devagar. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui P, eu sou um estudante. E nós temos Q, eu estou matriculado. Se as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico, nós temos P se somente se Q, que fica assim.
P se somente se que quer dizer eu sou um estudante se e somente se eu estiver matriculado. E também pode fazer o caminho inverso. No bicondicional pode fazer também o caminho inverso. As duas têm que ter o mesmo valor. Se eu estou matriculado se e somente se eu sou um estudante. Não tem como eu estar matriculado se eu não for um estudante. E não tem como eu ser um estudante se eu não estiver matriculado. Entendeu? Por isso que o seu símbolo é essa seta aqui para os dois lados, porque ela é bicondicional. E por isso que eu falei, os dois precisam ter o mesmo valor lógico. Se eu não sou estudante, então eu não estou matriculado. Então isso aqui fica verdadeiro. Ela só é falsa se uma das duas for falsa e o outro for verdadeiro. Se qualquer um dos dois for falso e o outro for verdadeiro, aí isso se torna falso. Mas se não é um estudante e não estiver matriculado, isso continua sendo verdade. Assim como se for um estudante e estiver matriculado, também é verdade. Entenderam? Se vocês não conseguirem entender, vocês voltam um pouco essa parte, escutem de novo e tentem entender. Então, pessoal, agora nós vamos começar a tabela verdade. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que eu expliquei até agora. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, usem aquela dica que eu expliquei para vocês de escrever tudo que eu estou falando, cada símbolo, como é cada um, o I, o O, que são bem parecidos, né, para vocês terem essa noção de diferença para acabar não se perdendo, né, e para poder entrar agora na tabela verdade já dominando isso. Bom, agora vamos usar a tabela verdade, já apresentei a vocês os 5 conectivos. E eu quero apresentar agora a vocês como é que eles funcionam na tabela verdade. A tabela verdade vocês já viram, que foi aquela que a gente fez na aula 2, ou foi na aula 3, se eu não me engano, né? Que foi lá com aquele jogo Cavaleiros e Trapaceiros, que eu apresentei para vocês aqui a tabela verdade. Só que a diferença é que agora vai ser com proposições. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é a negação, que é o mais simples. Como eu falei para vocês, ele é unário. Ou seja, ele só precisa de uma proposição. Nós temos aqui a proposição P, que significa eu vou para a aula, né? E quando nós temos aquele sinalzinho de negação que eu expliquei para vocês antes da proposição, ele está negando essa proposição. Então, fica não P, que quer dizer eu não vou para a aula. P é eu vou para a aula e não P eu não vou para a aula. E aqui na tabela verdade, quando o P sozinho ele é verdadeiro, o não P será falso. E quando o P sozinho for falso, o não P ele vai ser verdadeiro, porque esse sinalzinho aqui sempre inverte o sinal do P sozinho. Quando o P sozinho é V, ele é F. Quando o P sozinho é F, ele é V. Ele sempre vai estar fazendo essa inversão. Agora nós vamos para a conjunção. Né? Então agora eu vou tentar um pouquinho mais devagar para vocês compreenderem bem. Nós vamos ter a proposição P, hoje é sábado. E aqui na coluna do P, nós vamos ter verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Né? Você não precisa se preocupar com isso agora. Espero explicar tudo primeiro. Não se preocupe em tentar entender agora. E nós temos o que? Amanhã é domingo. Nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro e falso. E agora quando nós temos essa conjunção, ou seja, quando nós ligamos o P com que a conjunção é o I do nosso português, como vocês podem ver aqui. Então se nós temos a conjunção de PQ, fica hoje é sábado e amanhã será domingo. Agora nós vamos para a tabela verdade. Eu acho que vocês já entenderam isso aqui porque eu já expliquei isso para vocês ainda nesse vídeo. Agora vamos aqui para a tabela verdade. Quando nós temos que o P verdadeiro e o Q verdadeiro, então a conjunção P e Q vai ser sempre verdadeira. Quando é que ele vai ser falso? Quando o P ou Q for falso. Quando qualquer um dos dois ou os dois forem falso, aqui vai dar falso. Como vocês podem ver aqui, o V nessa terceira linha. O V é verdadeiro e o F é falso. Então vai dar falso. Aqui P é falso e o Q é verdadeiro, então aqui vai ser falso. E aqui os dois são falsos, vai dar falso também. Agora nós vamos para a disjunção, né? Como eu expliquei para vocês, nós vamos ter duas proposições e elas vão ser ligadas pelo OU. A disjunção é o OU. Então nós temos P, que é Pedro vai ao cinema, e temos Q, que Pedro vai ao teatro.
A disjunção dos dois é Pedro vai ao cinema ou vai ao teatro, né? Aqui quando nós vemos na tabela verdade, que quando o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, vai dar verdadeiro, né? Todos vão dar verdadeiro. Quando é que vai dar falso? Quando o P for falso e Q for falso, ou seja, quando o Pedro nem for ao cinema e ele nem for ao teatro. Aí essa disjunção aqui vai ser falsa. Como vocês podem ver que todas as outras, que quando os dois é verdadeiro, verdadeiro, quando apenas um dos dois é verdadeiro, dá verdadeiro, mas quando os dois são falsos, essa disjunção dá falso. Nós vamos para a condicional, né? Relembrando aqui, eu já expliquei isso, mas vou dar uma relembrada. O que é P? P é se eu estudar, que é eu passo na prova. O se então fica se eu estudo, então eu passo na prova. Né? Só relembrando porque eu já expliquei isso para vocês anteriormente. Agora na tabela verdade. Sempre vai dar verdadeiro. Quando é que vai dar falso? Quando o consequente for falso, né? Ou seja, usando o nosso exemplo aqui, mesmo se eu estudar e passar na prova, é verdadeiro. Se eu não estudar e não passar na prova, também é verdadeiro, né? Que acontece, não estudei, mas acabei passando na prova. Mas dá falso quando eu estudo, mas eu não passo na prova, né? Então isso fica falso na tabela verdade. Mas eu tenho certeza que vocês acham estranho isso aqui, ó. Como é que eu não estudo e eu não passo na prova e mesmo assim dá verdadeiro? Vocês têm que entender que o que ele está olhando é esse valor lógico dele, verdadeiro e falso. Então aqui, se eu não estudo e eu não passo na prova, então é verdade. Por isso que aqui na tabela verdade é verdadeiro. Que se eu não estudo, eu também não passo na prova. E isso é verdadeiro. Agora nós vamos para o nosso último, né, para acabar o vídeo. Nós temos P, eu sou estudante, e nós temos Q, eu estou matriculado. O B condicional fica assim: eu sou um estudante se e somente se eu estiver matriculado. E também ele pode fazer o caminho inverso: eu estou matriculado se e somente se eu for um estudante. Agora na tabela verdade, ela sempre vai ser verdadeiro quando os dois valores lógicos de P e Q forem iguais. Aqui nessa segunda linha, nós temos P igual a V e Q igual a verdadeiro. E isso vai ser verdadeiro, né? Porque o valor lógico deles são iguais. E aqui também, tanto quando é positivo, né, quando é verdadeiro, quanto quando é negativo, que é falso. Né? Acompanhe meu raciocínio. Se ele não é estudante, ele não está matriculado, isso faz sentido, né? Vocês concordam que isso é lógico? Ele só vai dar falso na tabela verdade quando eles tiverem valores diferentes. Quando um for verdadeiro e o outro for falso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem todos os conceitos que eu apresentei aqui, a tabela verdade, os conectivos, cada símbolo deles. Façam aquela dica que eu anotei de anotar tudo, cada um dos símbolos, né? E aprendam mesmo, não só decorem, mas aprendam mesmo, que nós vamos usar muito eles durante o nosso curso. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.